Cada um é uma semente que está sempre a germinar. É água, é mato, é pedra, é gente que cresce sempre sem parar. A folha que virou floresta, a gota que virou o mar. O mundo segue seu caminho evoluindo e a gente segue em frente construindo, porque a felicidade é cada passo que se dá. Uns dizem que a vida é bela, outros param de lutar. Debruçados na janela, olhem o tempo passar. Mas a vida tem por excelência cada dia melhorar. E o mundo segue em frente construindo, porque a felicidade é cada passo que se dá. Olá, eu sou a Maria Inês Flores Pedroso, escritora e contadora de histórias. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto que eu gosto muito, que é a literatura. E, logicamente, os livros. O que seria da vida sem termos a possibilidade de conhecer, de passear nas páginas de um livro e buscar o conhecimento? Então, é necessário que nós busquemos o melhor da vida, a excelência da vida, como disse a música. Cada livro que nós lermos é um pouco mais de conhecimento que nós teremos. E aí a vida, então, se tornará melhor. Quanto mais nós buscarmos os livros para tirarmos informações, para buscarmos a literatura, o conhecimento, mais nós nos tornaremos humanos. Então, eu faço esse convite para vocês. Vamos ler, ler e ler. Buscar a literatura para ser a nossa companheira de vida. Eu trouxe hoje para vocês alguns livros que eu quero dividir com vocês, porque eu sou escritora há algum tempo e gosto muito da temática da adolescência, além de outras, claro. Mas eu trouxe então Algo Mais, Cenas da Vida Adolescente, que é um livro que tem a temática da fase da adolescência e é um livro que faz a gente pensar um pouco. Não é somente para adolescentes, mas para adultos também. As Tatuagens de Cris é um outro livro que eu escrevi e é um livro que traz a questão da temática da drogadição. O que leva os jovens a buscarem lugares, buscarem formas de prazer que não colaboram com a vida? Então, convido vocês a conhecerem As Tatuagens de Cris. É um livro que, quando eu escrevi, para mim foi muito doloroso, porque eu sentia e vivia cada cena, mas depois que eu entreguei ele para o leitor, para os meus leitores, me trouxe muita coisa boa no conhecimento de vida e de depoimentos que adolescentes e mães, enfim, me trouxeram e me trazem ainda até hoje. Esta época é uma época que parece que há uma necessidade maior de se buscar prazeres em coisas não edificantes e que só nos trarão sofrimento. Eu também quero mostrar para vocês um outro livro, Margaridas, que é um livro que eu escrevi só com personagens protagonistas mulheres. Convido vocês também para conhecer. Um outro livro sobre nova direção, um retrato da pandemia, é um livro que eu escrevi ele no primeiro ano da pandemia. Também convido vocês a conhecer, porque a pandemia não foi o início da pandemia não foi uma época de fácil entendimento.
A maioria das pessoas ficou enclausurada, com medo, e muita coisa aconteceu. Uma das coisas foi que nós tivemos que buscar formas de convivência. E eu, no meu caso, em função de eu gostar muito de escrever, eu não me vejo sem escrever, e ler, né? Ler, eu comprei muitos livros pelo reembolso. E também escrevi muito. E certo dia eu convidei, então, um grupo de amigas para fazerem parte de um grupo no WhatsApp, para nós escrevermos. E a minha surpresa foi que nós fizemos um livro com mais de 200, de 100 poemas escritos. Primeiramente, nós fizemos o livro em forma digital e depois que passou a função pior assim da pandemia, nós editamos e ficou um livro muito legal que eu sugiro que vocês conheçam. Também teria outras sugestões de livros que eu escrevi, mas deixaremos isso para outra oportunidade. Agora eu quero apresentar para vocês o livro Algo Mais, Cenas da Vida Adolescente. Não é o Algo Mais, é outro, que é de certa forma uma continuidade do Algo Mais. Um amor para a vida inteira. Hashtag SQN. Autoria Maria Inês Flores Pedroso. Ilustrações Vitor Windergram. Este livro ele foi ilustrado pelo Vitor quando o Vitor estava saindo do ensino médio, porque ele tinha acabado e aí ele ia então começar uma faculdade. E eu convidei então ele para ele fazer a ilustração, justamente por ele ser adolescente naquela época e por ter então conhecimento de causa também, no sentido de ser adolescente. E o livro ficou muito legal também, porque as ilustrações enriqueceram o conteúdo. Quem eu convidei para fazer a edição foi Marcelo Spaldi, e ele também fez a capa. Além disso, então, nós conversamos muito antes de editar o livro, antes de publicar, porque a literatura ela precisa sempre estar em movimento, e quando você pensa em editar um livro, você tem que pensar em tudo que vai decorrer a partir daí. E aí eu digo que sempre quando a gente pensa em escrever um livro, nós começamos a colocar, desde o pensamento, nós começamos a colocar a literatura em movimento. E, junto com a literatura, a vida. Porque a literatura, ela explica a vida. Ela, de certa forma, nos dá a conhecer para que nós possamos, então, entender a vida. Quanto mais lermos, melhor. E esse livro, então, foi ilustrado pelo Vitor, como eu já falei. Foi lançado em 2016. Temática da adolescência, uma fase que é uma fase de descobertas, de ebulição hormonal, da turma, do amor, dos sonhos e também da frustração. Quem nunca teve o coração partido por um amor não correspondido? E como enfrentou esta situação? Esta é uma complexidade do ser humano. Entender as frustrações. E neste livro, então, eu conto a história de 3 adolescentes
e todos os demais personagens que fazem parte do universo deles. E como foi a questão do aceitar que uma relação de amor não correspondido trouxe o sofrimento. Como aceitar, como fazer para entender a fase que alguém sente aquele amor não correspondido. Porque dói, dói. É preciso respeitar essa dor. Eu convidei para alguém muito especial também, meu amigo, o Roberto Colpo. Eu o convidei para fazer a apresentação do livro. E eu gostei muito do que ele escreveu. Vou citar algumas coisas. Marco, Lia, Maurício, pai, família, cidade, violência doméstica, professor, professora, escola, vida. Uma abrangente temática incursionando no universo adolescente pela observação do acurado olhar da professora e escritora. Eu sinto, eu minto, eu quero, eu sofro, eu, tu, nós e a turma. Toques e retoques da autora se aproximando do leitor, que se vê andando pela rua, sentado na praça, experimentando emoções ao ponto de querer estender a mão ou dizer algo para algum dos personagens. Em vários momentos nós nos vemos na história, como por exemplo esse. Ser livre é fazer o que se quer? Ou aprendi com o meu pai a não ter vergonha de preconceito, de admitir meus sentimentos. Provocações como essas nos convidam a todo tempo a refletir. Além também de muita poesia que nós trouxemos no livro. Por que a poesia? Porque a poesia é um instrumento fantástico para trabalhar a questão da adolescência, para trabalhar as emoções, para trabalhar os sentimentos, para trabalhar as descobertas. Então, eu coloquei junto no livro muita poesia. Algumas é da minha autoria e de outras são de conhecimento já de outros autores, que são autores que falam sobre a temática da adolescência. Por que esta temática? Como eu já falei, porque é importante que o jovem busque o entendimento de si, da vida e do outro. E para isso é preciso que ele tenha também um suporte emocional da família. O que o nosso protagonista faz? Ele busca formas de chegar até o amor da vida dele, que é uma menina que chegou nova na escola e ele logo se apaixonou. Coisas de adolescente, você pode dizer, mas isso é muito corriqueiro, é muito fácil de acontecer. Então, o livro passa por esse universo. E é um universo que nos leva também a debater certas questões sobre o valor da vida e o quanto as coisas podem durar ou não podem durar. Você está preparado para um amor não correspondido? Parece algo fora de moda,
essa expressão, um amor não correspondido, mas acontece muito. E tem muitos casos de adolescentes que não suportam não serem aceitos, não serem, enfim, não aceitam o fato de não serem amados, não correspondidos. E muitos encaram de forma brutal, outros buscam um aconselhamento, outros resolvem de outros modos, que não me cabe dizer aqui, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento da importância de termos alguém que nos auxilie a entender certas questões. Neste livro, o Marco, ele então buscou apoio em um professor. Ele conversou com o professor, tirou algumas dúvidas, disse o que ele estava sentindo e outras coisas que quando você ler o livro você vai perceber. Então, eu convido vocês a... Vamos ver aqui o que mais. Eu convido vocês a buscarem outras informações a partir da leitura. E também eu quero perguntar a vocês se vocês pensam que essa história pode ter continuidade ou não. Eu vou dizer a minha resposta. Essa história poderá ter continuidade. Aliás, cada livro que eu escrevo, ele tem continuidade. Porque um livro puxa o outro. E, de certa forma, eu sempre vou buscando conhecimento para ter mais movimento na literatura. Neste caso deste livro, ele pode ter também continuidade, sim, porque a história não acabou. A história deste livro está ainda em andamento. E eu convido você a, então, colocar ideias e buscar formas de continuidade para a história. Você vai ver como vai ser interessante. A partir da história de um amor não correspondido, você poderá então criar muitas outras histórias a partir desta temática, deste livro, O Amor Não Correspondido, né? Um Amor para a Vida Inteira, #SQN. Ele, então, é um livro que ele abre possibilidades de muitas interpretações e muitos finais diferentes. Se você tiver 30 colegas na sala, olha, pode ser que aconteça de ter 30 finais diferentes para a história. Então, eu convido vocês a fazerem esse voo da leitura comigo, buscando mais informações, criando outras histórias. Aliás, essa é uma das coisas que me fascina no âmbito da leitura, no mundo da leitura, porque uma história puxa a outra. Então, eu convido vocês através do amor para a vida inteira, #SQN, eu convido vocês a fazerem esse voo da leitura comigo, buscando então novos finais. E qual é a meta que eu tenho? A meta é continuar escrevendo e movimentando a vida, a leitura, a literatura. Agradeço a vocês pelo carinho. Não, antes quero dizer para vocês que neste livro tem algumas músicas de um grupo que eu gosto muito, que é o grupo Detonautas. Eu gosto muito desse grupo e sugiro a vocês que, quando lerem o livro, busquem as músicas desse grupo, que tem letras maravilhosas. Vocês vão gostar, com certeza. Acho que é isso, então.
Agradeço mais uma vez o fato de vocês serem simpatizantes da leitura e vocês serem simpatizantes da vida, sem preconceitos, com respeito, com muita coisa boa, para que nós possamos comemorar junto a grande festa da vida. Viva a leitura! Cada um é uma semente que está sempre a germinar. Eu coloquei essa música porque nós somos alguém que está sempre germinando e aprendendo. Porque a vida tem que seguir em frente e cada dia melhorar. Obrigada, uma boa leitura do livro e se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar comigo, estou à disposição. Um abraço, muito obrigada.